Olá, super maquiadora! Seja bem-vinda ao programa Maquiagem na Medida Certa na Prática. Meu nome é Carolina Daniele, sou maquiadora visagista, instrutora visagista e no programa de hoje nós vamos ver a maquiagem que valoriza a beleza facial da nossa modelo Beta, que é o nosso sexto caso aqui do nosso programa. Então, na maquiagem de hoje, você vai ver quais são as cores, os traços, os lugares que eu apliquei os produtos que valorizaram, então, a beleza dela. No programa anterior, nós fizemos a análise facial dela e, portanto, hoje nós conseguimos aplicar a maquiagem com muito mais conhecimento e assertividade. Papel e caneta na mão para você anotar todas as dicas e aplicar esse conhecimento nos seus atendimentos amanhã. Bora lá! Então, eu estou aplicando o hidratante Embryoliss, que é um hidratante um pouco mais denso, já que a pele da Beta é uma pele mais ressecada. Ela não tem um ressecamento em todas as áreas do rosto, mas principalmente as regiões assim abaixo dos olhos, no topo da maçã, são regiões um pouco mais ressecadas. Então, esse é um hidratante que vai trazer mais uma textura uniforme hidratada, sem ficar craquelando a maquiagem. Então, eu utilizei esse produto em todo o rosto dela, aplicando uma camada considerável e até fica essa dica. O que é uma camada considerável? Você precisa tomar cuidado para não sobrar hidratante na pele, ou seja, eu aplico hidratante, espero a pele absorver e se ficar excesso na pele, então eu passo a mão, assim, dou umas batidinhas com a mão e eu sinto que tem excesso de hidratante, aí a minha recomendação é você retirar o excesso desse hidratante com um papel. Porém, se não, o ideal é então que você tenha uma pele que fique com essa textura hidratada. Nessas regiões que a Beta tem um pouco mais ressecada, inclusive eu apliquei uma segunda mão de hidratante. Olha só, bem nessa região estou aplicando novamente, que é para justamente preparar bem essa pele para receber os produtos. Inclusive porque essa região é uma região onde a gente normalmente aplica um pouco de iluminador. Então a pele não pode ficar craquelada, ela tem que ficar bem hidratada nessa região. Então ali eu apliquei uma segunda mão de hidratante. O excesso, então, você retira caso venha acontecer excesso. No caso da Beta, não ficou com excesso. Vou usar a base True Match da L'Oréal e eu estou misturando dois tons para chegar no tom da Beta. E eu estou usando, então, uma base que ela tem um fundo um pouquinho mais neutro, para deixar, então, mais próximo ao tom de pele dela. Só ajustei o tom ali, aumentando um pouquinho o tom, então apliquei um pouquinho mais da quantidade da base escura e eu estou aplicando então essa base na pele toda da Beta. A base True Match, ela é uma base mais hidratante, ela não tem uma hidratação intensa, né? Ela não é uma base tão hidratante como, por exemplo, a Studio Sculpt da MAC ou a base da Clinique. São duas bases, a da Clinique e a Studio Sculpt, que são bem mais hidratantes. A True Match, que é essa base que eu estou usando, ela é uma base um pouco mais hidratante, porém não é em excesso de hidratação. Por isso é uma base que ela se adapta legal a vários tipos de pele, não somente a peles mais secas. Mas enfim, nessa pele, nessa maquiagem, que é a maquiagem certa, eu estou utilizando então bases mais hidratantes. Quando na maquiagem errada, eu acabei utilizando junto com a True Match a base Studio Fix da MAC, que é uma base mais mate, então uma base mais indicada para pele oleosa. Esse erro na textura da base, no acabamento da base, acaba influenciando na marcação das áreas ressecadas. Então você vai ver que lá na maquiagem que eu errei, né, propositalmente, ficou muito mais marcada as áreas onde a pele dela é mais seca e tem um pouco mais de linha, que é ali no topo da maçã. Enquanto nessa maquiagem isso não vai acontecer.
Dei o acabamento da aplicação da base com a esponjinha. Gosto bastante de utilizar a esponjinha só para deixar tudo bem espalhado, tirar excessos de produto da pele. E em seguida eu fiz os contornos com a base True Match da L'Oréal. Ou seja, na maquiagem certa, eu estou usando um produto mais hidratante, mais leve e mais próximo ao tom de pele dela. Na maquiagem errada, eu utilizei o produto da Maquiê, que ele tem um pouco mais de cobertura, é um pouquinho mais seco e ele é mais escuro do que esse tom de base aqui. Então, acabou tendo várias questões erradas. Agora, com relação à aplicação, perceba que eu estou aplicando em toda a lateral do rosto, porque a Beta possui o rosto levemente mais largo, e eu estou aplicando mais em cima do ossinho zigomático e mais próximo do osso zigomático. Além do que, estou aplicando essa base em toda a região inferior da mandíbula, porque ela possui o queixo mais longo. Vou usar o corretivo líquido da Poá para fazer as áreas de iluminação. Então, eu estou aplicando abaixo dos olhos, bem rente ao nariz e rente ao olho, subindo levemente, porém perceba que eu não estou levando esse corretivo claro até lá próximo à raiz do cabelo. Não, eu estou trabalhando de forma mais contida até o final do olho. Então, observe desse outro lado. Apliquei na região inferior e pronto. Agora eu venho com a esponjinha só uniformizando a aplicação do produto e tirando excesso de produto. Então, perceba que eu não estou levando até próximo à raiz do cabelo, fazendo com que esse corretivo, então, não perca o efeito do contorno, deixando o rosto largo. Em relação ao contorno do nariz, eu estou só iluminando com o corretivo claro. Eu vou fazer o contorno somente com pó posteriormente. Por quê? Porque a Beta já tem um nariz bem bonito, bem contornadinho naturalmente, é fina a ponta, né? Então acompanha todo o desenho do dorso. Então eu usei o corretivo claro. No queixo, perceba que eu estou usando só na pontinha do queixo, porque a Beta possui o queixo levemente retraído. Então eu apliquei um pouquinho de corretivo só na pontinha ali, para dar um pouquinho de projeção para ele. Mas eu não levei essa região clara até a pontinha do queixo final, assim, marcando o comprimento do queixo, porque ela possui a região do terço inferior menor. Se você não assistiu a análise facial da Beta, assista, aproveite, porque em breve ela sairá do ar. Eu publiquei ela na quarta-feira. Então, estou só dando batidinhas, finalizando, e agora eu venho com o pó facial da Roche Makeup. Estou aplicando ele nas áreas de corretivo claro. Então, eu estou selando a pele dela com esse pó. Eu estou gostando bastante desse pó, porque ele é um pó fininho, não acumula nas linhas de expressão. E além do que, ele tem uma leve cintilância, o que ajuda a trazer mais aspecto de hidratação para a pele. Não é uma cintilância que marca mais linhas de expressão. Não, é uma cintilância bem suave que deixa mais hidratada essa região. Suaviza, então, a aparência de linhas de expressão. Então, eu estou aplicando abaixo dos olhos com batidinhas e a esponjinha. A esponjinha está seca, ela não está molhada. E eu estou selando bem essa região porque eu vou fazer o olho posteriormente. Então, é para se cair qualquer pouquinho de sombra que não venha comprometer o acabamento da maquiagem. Em seguida, então, aplico na região da testa, que eu, então, não contornei o topo da testa. Eu contornei somente a lateral da testa. Eu deixei a testa mais iluminada com o corretivo claro. Perceba que a ponta da testa lá, então, não tem nada de escuro. Está escuro somente nas laterais da testa, para deixar a testa, então, com aspecto de mais
longa, já que a beta possui a região da testa menor quando comparada com o terço médio e o terço inferior. Vou utilizar agora o Blush Harmony da MAC para selar as áreas de contorno do rosto. Então, perceba que eu estou seguindo já o contorno que eu fiz com a base, que é então na região mais em cima do zigomático e na lateral da testa. Perceba que essa é a região então onde eu estou contornando o rosto e diminuindo a lateral do rosto, que é um pouco mais larga. Aplico com a mão bem leve, pegando um pouquinho o produto. E assim eu vou pigmentando de forma suave. Então, agora eu venho levemente com o pó, só para fazer um pouquinho de contorno no nariz, bem de leve. Perceba que eu estou aplicando pouco produto com a mão bem leve. E além do que, para não dar um efeito de mais comprida, eu estou contornando a ponta do nariz. Vou utilizar agora um blush. Esse blush é um blush da Poá. Eu queria um blush que não tivesse nada de iluminador, mas eu queria que ele tivesse uma pigmentação que combinasse com o tom de pele da Beta. E a Beta não tinha, porque como você sabe, nós fizemos essa maquiagem em viagem. E aí eu não levei o meu material, eu acabei usando o da Beta. Então, estou só aplicando o blush. E agora, como o blush foi um pouco mais iluminado, eu vim com o Harmony da MAC novamente, só para intensificar um pouquinho o contorno e para tirar um pouco do excesso de brilho do blush, porque eu não queria que ficasse um efeito muito iluminado para a maçã do rosto dela. Apliquei um pouquinho de pó só para fazer uma caminha, para não borrar caso caia a maquiagem na pele dela. E estou escovando as sobrancelhas. Então, estou preparando as sobrancelhas dela para iniciar. E eu vou fazer o uso da pastinha da Elf. Não me recordo exatamente o nome da cor, então me desculpe não poder te passar essa informação. Mas é um tom próximo ao tom de cabelo dela, mais claro até que o pelo dela. Perceba como ficou um tom mais claro. E eu estou, então, descendo um pouquinho mais o canto interno da sobrancelha dela. Lembra que a gente falou lá na análise facial que ela tem uma sobrancelha um pouquinho mais caidinha, a cauda um pouco mais comprida? Então, no cantinho interno, eu desci mais esse canto interno para conseguir dar um efeito de que o final da cauda ficasse exatamente na mesma linha da região inferior do canto interno. Se você traçar uma linha imaginária do canto interno até o final da cauda dela, uma linha reta da região inferior, que é essa região que eu estou pigmentando agora, você vai ver que ficou alinhada. Ficou, então, a sobrancelha mais no mesmo nível, a região do canto interno com o final da cauda. E isso traz, então, um aspecto de sobrancelhas mais arqueadas. Além do que, eu trabalhei desenhando bem o contorno superior para deixar um aspecto, então, mais arqueado da sobrancelha, já que eu vou fazer uma maquiagem toda que traga esse efeito de levantar mais o olhar e as características faciais dela. Agora eu só estou dando acabamento na região superior das sobrancelhas e estou dando acabamento na região inferior da sobrancelha, escondendo um pouquinho os pelinhos ali no final da cauda dela, que é essa cauda que tem um pouquinho mais de comprimento, deixando então o aspecto um pouquinho mais caidinho para cá. Estou finalizando bem o alinhamento do cantinho interno com o final da cauda. Então, estou ajustando simetria das sobrancelhas e o formato dela, então, mais arqueado. Vou utilizar o corretivo Snow da Maquiê em toda a região de pálpebra superior. Então, estou aplicando bem rente as sobrancelhas para dar mais acabamento. E eu vou aplicar esse mesmo corretivo em toda a pálpebra superior, pálpebra fixa e pálpebra móvel.
Então, dou bastante acabamento, porque eu quero um efeito mais definido. Gosto bastante desse efeito mais definido quando a gente está falando de maquiagem, uma maquiagem um pouco mais escura, que é o que eu vou fazer, então, na Beta hoje. Escondi um pouquinho mais do final da cauda. Trabalhei o acabamento, deixando bem uniforme. E estou agora, então, espalhando esse produto em toda a pálpebra fixa e móvel. Aplico dos dois lados. E agora eu venho com uma esponjinha só para retirar o excesso de produto e deixar mais uniforme a aplicação. Agora eu vou usar a sombra Soft Brown da MAC na região de pálpebra fixa. Então, eu estou aplicando com um pincel bem volumoso em toda a região de pálpebra fixa até próxima à sobrancelha. Já falei essa questão de aplicar a sombra até próxima à sobrancelha, que você tem que tomar muito cuidado quando a cor da sombra for próxima ao tom da sobrancelha, que é o que não acontece aqui no caso da Beta. No caso da Beta, perceba como a sobrancelha dela está mais escura que o tom de sombra e, portanto, a gente consegue observar uma separação de sombra e sobrancelhas. Então, eu estou aplicando em toda a região de pálpebra fixa para dar mais profundidade a essa região da pálpebra fixa da Beta. Lá na nossa análise facial, nós vimos que a pálpebra fixa da Beta é uma pálpebra fixa mais volumosa, mais projetada. E isso acaba deixando, então, um aspecto de pálpebra móvel pequenininha, porque essa pálpebra projetada, ela sobrepõe a pálpebra móvel. Então, para a gente dar abertura para o olhar da Beta e deixar mais jovem esse olhar, porque a gente vai jogar, então, essa pálpebra fixa para trás, a gente utiliza um tom de sombra mais escuro que o tom de pele dela. Então, eu estou usando desde o cantinho externo até o cantinho interno essa sombra para dar profundidade à pálpebra fixa dela. Perceba que eu estou aplicando com a mão bem leve. Perceba que quem faz o movimento são os meus dedos e o meu punho. Então, dessa forma eu consigo bastante leveza. Estou utilizando esses dois tons mais escuros da paleta, agora, da Atelier Paris, a T22, e eu estou aplicando um pouquinho mais baixo no côncavo, né? Então, marquei mais o côncavo e levemente subo o excesso de produto para a pálpebra fixa próxima às sobrancelhas. Porém, perceba que eu não perco a cor que eu apliquei primeiro, eu não escondo aquela cor. Eu mantenho, então, um degradê bem bonito, aparecendo dois tons de sombra. Aplico essa cor com um pincel mais fininho, um pincel de esfumar, porém menor. Aplico agora do outro lado, então eu estou marcando o côncavo e dando profundidade para esse côncavo, é uma etapa bem importante. E vale ressaltar aqui que poderíamos escurecer ainda mais essa maquiagem da Beta. Eu não quis escurecer muito, porque a Beta, ela não tem muito um costume de usar maquiagens tão escuras. Ela usa maquiagem escura, mas não tão carregada nessa região de pálpebra fixa. Então, como faz parte da personalidade dela, eu acabei evitando escurecer demais, mas poderia escurecer ainda mais. Estou pegando agora só esse tom mais escuro da paleta e eu vou aplicar esse tom agora no canto externo na pálpebra móvel. Dessa forma, eu vou criar mais profundidade nesse canto externo e eu conseguirei, então, trazer um efeito de maior elevação para o olhar dela, porque eu vou dar profundidade para essa região onde a gente tem mais sobreposição de pálpebra fixa sobre a pálpebra móvel.
Peço desculpas, tinha uma mosquinha ali, um bichinho incomodando. Nós estávamos viajando, então estávamos em um ambiente aberto né, devido a tanta luz, veio essa mosquinha ali. Mas enfim, o importante é o nosso conteúdo, certo? Então aqui a gente vê eu aplicando nesse cantinho externo e depois eu venho com aquela segunda mistura que eu fiz de cores, aplicando então mais no centro da pálpebra móvel, para começar a criar um degradê na pálpebra móvel também. E agora então eu vou melhorando as transições dessa sombra. Então eu venho aplicando, esfumando, melhorando esse degradê, usando então as cores que eu já apliquei. Só estou deixando mais intensas cores e estou melhorando o degradê. Uma informação importante, perceba que eu estou fazendo a maquiagem da Beta um pouco mais para fora do final do olho dela. E por que eu estou fazendo isso? Porque a Beta possui os olhos um pouquinho menores em largura. Então eu estou dessa forma, dando maior largura para o olhar e estou aproximando um pouquinho mais da raiz do cabelo, deixando então um espaço menor de pele aparente nessa lateral do rosto. Dessa forma, eu consigo ter um efeito de diminuição da largura do rosto. Então, a percepção é que o olho aumentou para fora e com o contorno que eu fiz no rosto, o rosto também diminuiu um pouco a largura. Dessa forma, então, eu tenho uma percepção de diminuição da largura do rosto dela nessa lateral. Estou executando os mesmos passos do outro lado. Então, perceba que eu apliquei o tom mais escuro e agora eu venho dando acabamento, esfumando, subindo um pouquinho mais esse tom escuro para dar profundidade e elevação para o olhar dela nesse cantinho externo. Perceba a leveza da minha mão. Pego esse pincel e faço os movimentos com os dedos. Perceba como os meus dedos se movimentam. A mão ela está leve, eu tô pegando mais próximo à ponta do cabo. Dessa forma eu consigo ter uma leveza maior. Agora eu estou pegando aquele segundo tom que eu apliquei, que foi uma mistura, né? Nessa região um pouco mais interna, para então melhorar o degradê e trabalhar essa região. E agora eu só estou esfumando esse cantinho interno com um pincel limpo. Agora eu vou usar um brilho, ele é um brilho com um efeito mais douradinho e eu vou aplicar no cantinho interno para dar um pouco mais de volume. A Beta possui um pouco de profundidade nos olhos, então quando eu uso um brilho no canto interno ou uma sombra mais clara, cintilante, eu consigo dar mais volume, projeção para essa região. Só que eu quero fazer um alerta para você. Perceba que eu estou aplicando só no cantinho interno. E por que eu estou aplicando no cantinho interno? Porque a Beta possui uma pálpebra fixa que sobrepõe bastante a pálpebra móvel no centro do olho. Então, se eu trago esse iluminador bem para dentro, bem no centro do olho dela, eu vou acabar reforçando essa assimetria. Estou usando esse tom clarinho agora, então, no cantinho inferior do olho dela. E só para reforçar, eu falei que acaba reforçando a assimetria. Não, não é reforçando a assimetria necessariamente, tá? Ela tem dos dois lados, mas é uma assimetria de disposição de pálpebra, porque ela possui um espaço maior no canto interno, porém no centro o espaço é menor. Assista a aula da análise facial dela que você vai entender o que eu estou falando. Ela possui um espaço maior de pálpebra móvel no canto interno, porém no centro do olho o espaço é menor. Então, eu estou aplicando essa sombra na região externa e inferior dos olhos, então bem em pálpebra móvel inferior. Só estou dando acabamento com a esponjinha para ir delimitando melhor esse espaço.
Utilize essa sombra mais escura agora na região inferior do olho com um pincel de precisão para marcar um pouquinho mais a região inferior do olho, então, desenhar um pouco mais essa região. Então, eu estou aplicando com movimentos de vai e vem e perceba que eu estou aplicando bem rente aos cílios e fazendo um traço mais próximo aos cílios no canto externo e no canto interno. Esse traço, ele desce um pouquinho para dar um efeito de maior ascendência para o olhar, ou seja, como esse traço está mais para baixo no canto interno e mais alto no canto externo, isso traz um efeito de levantar o olhar. Então, eu estou aplicando com movimentos de vai e vem do outro lado também, respeitando então essa questão de ser bem próxima à raiz dos cílios no canto externo e um pouquinho mais para baixo no canto interno do olho. Aplico e já esfumo um pouco essa sombra para baixo. E estou dando então uma intensidade na região inferior, bem próxima à região superior, né? Isso também é bastante importante. Agora eu vou fazer o uso dos cílios postiços e eu vou iniciar medindo os cílios e eu vou cortar uns cílios no meio para aplicar a metade de um lado e a metade do outro lado para dar mais um efeito de elevação. Perceba que ela possui a linha superior dos cílios um pouco descendente. Falamos sobre isso na análise facial dela. Então, quando eu coloco esse pedacinho de cílios, eu elevo um pouquinho mais essa linha, deixando então um efeito mais reto no canto externo da linha superior, comparado com o canto interno da linha superior. Então, eu deixo esse efeito um pouquinho mais reto. Perceba que eu estou aplicando até um pouquinho mais para dentro do que o final do olho dela de verdade. E agora eu vou então aplicar os cílios inteiro, que aí vai ficar um pouco mais para cima, um pouco mais elevado nesse canto externo, deixando então um efeito mais ascendente, mais amendoado para o olhar. Então, eu aplico, utilizei a cola da Atelier Paris e eu então vou ajustando esses cílios. Eu estou utilizando um cílios que ele é decrescente, porque eu quero também trazer um pouco de abertura para o olhar da Beta, já que a Beta possui olhos mais cerrados. Então, eu usei uns cílios que deu mais abertura e profundidade para a pálpebra fixa dela. Então, deu abertura para o olho e profundidade para a pálpebra fixa. Perceba que eu aplico cílios e ajusto ele para cima. Olha só, e eu não levei os cílios até o finalzinho do olho dela, porque o final, no cantinho externo, ele tem um efeito mais descendente. Daria para utilizar um delineador no cantinho externo, para também elevar esse cantinho externo. Mas eu optei então para não escurecer tanto a maquiagem, por isso eu não utilizei um delineador, pelos motivos que eu já mencionei anteriormente. Então, estou fazendo o ajuste dos cílios, cantinho interno, cantinho externo, e agora eu vou usar o delineador da Inglot, o 77, para dar acabamento no cantinho interno, conectando então o acabamento dos cílios com o cantinho interno do olho dela, né? Então, dando bem acabamento para essa região. E agora eu faço um acabamento com o delineado só nesse cantinho externo, que é onde eu quero elevar o olho dela. Vou usar a sombra Blackout da Urban Decay, que é a sombra preta, para escurecer só nesse cantinho externo do olho dela. Então, eu vou dar acabamento agora nessa região externa do olho, tanto na região superior quanto na região inferior. Então, estou aplicando essa sombra no cantinho externo.
E a Beta lacrimejou bastante, né? Por vários motivos. Já tínhamos feito uma maquiagem, ela já tinha tirado. A Beta tem sensibilidade e é muita luz, gente. Faço a gravação dos episódios com bastante luz. São 2 LEDs de 600 mais um ring light. E aí isso fica um ambiente bem intenso assim de luz. E o olho que é mais sensível, ele sofre um pouco mais, tá? Então, foi o que aconteceu com a Beta. Ela lacrimejou bastante, o que acabou comprometendo um pouco o acabamento na região do canto externo. Estou aplicando máscara de cílios e ajustando então os cílios. E inclusive, pelo fato de lacrimejar no canto externo, olha só, descolou os cílios postiços também, que já estava bem grudadinho, bem coladinho, acabou descolando. Então, colei novamente esse cantinho externo com a cola da Atelier Paris. E aqui a minha sugestão é: seca bem a região e aí depois você vem colando novamente os cílios. Estou aplicando máscara de cílios na região inferior do olho, até o acabamento ali no cantinho externo e inferior. Tá um pouquinho comprometido porque ela lacrimejou bastante. E aí acabou deixando um pouquinho borradinho. Eu já vou vir corrigindo novamente esse acabamento. Então, estou aplicando no cantinho externo e toda a região inferior dos cílios a máscara de cílios. Com a sombra Blackout da Urban Decay, apliquei um pouquinho mais no cantinho externo inferior, marcando um pouquinho essa região. E olha lá, a Beta continuou lacrimejando. Então, a gente passou um pouquinho esse sufoco. E aí, eu resolvi finalizar, né, a nossa gravação, para a gente não ficar, então, mais judiando, né, do olho da Beta, que estava sensível já. Apliquei um batom da Bruna Tavares. Como eu fiz uma maquiagem mais intensa nos olhos, eu optei por usar um batom mais nude na boca, para então deixar o destaque para o olhar. Trabalhei aumentando um pouquinho do volume na região inferior, para ficar mais proporcional com a região superior, que ela possui o lábio inferior um pouquinho menor que a região superior. Então, perceba que eu passei um pouquinho para fora no lábio inferior esse batom. Então, na região superior, eu respeitei bem o desenho do lábio e na região inferior, eu apliquei um pouquinho mais para baixo. Vou fazendo bem o acabamento. Em seguida, eu passei o gloss da Bruna Tavares para deixar o lábio mais hidratado, porque o batom ele é mais mate, então eu gosto bastante desse efeito mais laqueado. Vim com a sombra só pigmentando na região inferior externa do olho, para deixar então um pouquinho mais marcado e buscando dar o acabamento para essa região que ela continuava lacrimejando. Então, só dei o acabamento e pigmentei um pouquinho, intensificando o cantinho interno mais baixo para acentuar esse efeito de olho mais ascendente. Depois eu vim fazendo o acabamento na região externa, utilizando o corretivo da Maquiê, que ele é um corretivo mais denso, é muito bom para fazer esses ajustes quando os produtos não estão pegando porque abriu naquela região. Então, eu apliquei primeiro o corretivo, depois eu vim com a esponjinha tirando o excesso e espalhando, e depois eu vim com um pó para selar. Eu utilizei o pó Mineralize da MAC porque ele tem um pouco mais de cobertura. Utilizei o delineador 68 da Inglot, que é o delineador nude, só para intensificar essa linha d'água um pouco mais para baixo no canto interno,
para acentuar esse efeito de olhos mais ascendentes. Então, só no cantinho interno eu apliquei esse delineador mais claro e olha como a gente teve um efeito, então, de elevação do olhar. E aqui a gente vê, então, o antes e depois da maquiagem, como através de uma maquiagem pensada, uma maquiagem que a gente entende as características naturais da nossa cliente, a gente consegue valorizar ainda mais a beleza dela, deixar ela ainda mais com os traços destacados, com as características mais jovens, empoderada. Então, aqui fica clara a importância de nós entendermos a beleza individual de cada mulher para nós fazermos escolhas assertivas, inclusive de até onde a gente vai com a sombra ou não. E observe aqui a comparação da maquiagem que não valoriza com a maquiagem que valoriza. Muitas pessoas comentaram que quando viram a maquiagem que não valoriza, nossa, que bonita, que bonita. Só que agora compare com a maquiagem que valoriza a beleza dela de verdade. Perceba o quanto todos os detalhes da cor, as cores de sombra, batom, cor da base, de contorno, aonde a gente está aplicando o contorno, o iluminador, aonde a gente está aplicando os cílios, as cores de contorno da sobrancelha, enfim, observe como tudo isso faz diferença na maquiagem que valoriza. Então, ter o conhecimento traz assertividade para a sua maquiagem e dessa forma você consegue conquistar muito mais as suas clientes. Então, às vezes a sua cliente vai, você faz a maquiagem aqui, como no caso, aqui não valoriza, ela até gosta. Só que dela vai em outro maquiador que entende o que ele faz, que faz escolhas assertivas e aí ele consegue um resultado que embeleza muito mais. Aí a sua cliente vai acabar trocando de maquiador, indicando esse outro maquiador que tem um embasamento muito mais completo. Então, espero que você tenha gostado desse nosso 6º caso aqui e a gente se vê na próxima semana com novos casos. Deixa aqui nos comentários se você gostou, qual foi a melhor dica, enfim, diz o que você achou e a gente se vê. Beijo grande, fica com Deus e até mais. Tchau!